A análise exploratória de dados é uma etapa muito importante da pesquisa. É a partir da análise exploratória que a gente vai poder conhecer a fundo o material, os dados que nós estamos trabalhando, poder ver as anomalias, as tendências, os padrões, e podemos, a partir daí, construir questões que sejam realmente analíticas sobre os nossos dados, principalmente quando nós trabalhamos com dados de registros, como os dados dos ministérios e dados do censo, que são pesquisas que nós mesmos não elaboramos, os instrumentos de análise de dados, e precisamos conhecer a fundo, a partir da metodologia, das notas técnicas, como esse material foi construído para que a gente possa tirar o maior proveito possível. Vamos ver como fazer a análise exploratória de dados em 6 passos. A análise exploratória visual de dados é uma etapa muito importante da pesquisa que a gente precisa fazer com bastante cuidado e bastante atenção, porque se a gente não tiver uma boa visualização dos nossos dados, fica difícil, posteriormente, construir modelos analíticos, fazer interpretações sobre os resultados de maneira adequada, de maneira correta. Normalmente, o que acontece quando se pula essa etapa inicial da análise exploratória visual de dados, partindo já para a elaboração final dos gráficos conclusivos e das análises conclusivas, o que acontece na maioria das vezes é que a gente acaba apenas reforçando ideias preconcebidas que a gente tem sobre a realidade e, de certa forma, tratando os dados como um reforço para essas pré-noções que nós temos. A análise exploratória, principalmente a análise exploratória visual dos dados, nos ajuda a pensar, questionar, tentar ver o problema que nós estamos trabalhando com os dados de vários ângulos e nos ajuda a construir questões que sejam realmente possíveis de serem analisadas e explicar com os dados. Um dos principais problemas que nós temos com a análise em pesquisa social, isso em vários campos da pesquisa, mas na pesquisa social esse problema emerge com bastante frequência, é o viés de confirmação. Então, as pessoas elas acabam selecionando os dados ou escolhendo aquelas respostas mais adequadas para aquilo que já se tem como pressuposto, como dado, como certo. E a análise exploratória visual nos ajuda a conhecer mais a fundo os dados, conhecer mais a fundo a realidade que vamos trabalhar, de tal maneira que a gente pode construir olhares e uma capacidade interpretativa sobre os resultados mais sólida, mais aprofundada, evitando esse problema de a gente ver apenas aquilo que nos é confortável aos olhos, né? Vamos procurar, então, explorar os problemas, tentar ver os problemas por todos os ângulos possíveis, e isso, essa etapa inicial, nos ajuda bastante. Conhecer bem os dados é fundamental. Há várias formas de se pensar sobre como fazer, como executar a análise exploratória visual de dados. Vamos pensar aqui no nosso caso, no trabalho com indicadores sociais, com dados de pesquisa social, de registros do censo. Vamos pensar isso em 6 etapas. Primeiro, antes de tudo, é importante a gente saber como os nossos dados são constituídos, como eles são elaborados. Porque como não é uma pesquisa, geralmente, quando a gente trabalha, então, com pesquisa de registros ou dados do censo, não fomos nós mesmos quem construímos esses instrumentos de dados, nem fomos nós quem levantamos essas informações, nós pegamos os dados já prontos, preparados. Então é importante que a gente saiba como esses dados foram constituídos. Pesquisas elaboradas por institutos de peso, de tradição, como o IBGE, sempre trazem informações, notas técnicas, detalhando
todos os limites dos dados, as possibilidades de recorte que são possíveis, os problemas que foram encontrados durante o levantamento, as imputações que tiveram que ser feitas e o método de imputação, no caso dos dados faltantes, enfim, analisar a documentação técnica dos institutos que elaboraram os registros, ou do Ministério, dos órgãos federais, estaduais, municipais, das instituições que fizeram a pesquisa, olhar esse material técnico é importante para a gente poder ter uma noção de como os dados foram constituídos. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é olhar a documentação dos registros, do censo, né? E termos uma clareza sobre como os dados são feitos, as notas metodológicas e a documentação de maneira geral do material. Um segundo trabalho que tem que ser feito é o trabalho de limpar e organizar os dados, né? No caso do material que nós vamos usar como exemplo, aqui estamos usando como exemplo, que são os dados dos indicadores sociais criado para o Atlas Brasil 2013 pelo pessoal do IPEA, do PNUD, da ONU e da Fundação João Pinheiro. Os dados já vêm limpos, já tiveram um grande trabalho os próprios dados do IBGE já são bastante trabalhados e organizados e limpos, né? Dados de registro nem sempre, quando a gente trabalha com dados de ministério, dados da RAIS, do CAGED, a gente precisa ter algum cuidado, porque sempre, como são registros que as próprias pessoas fazem, por exemplo, no caso da RAIS, as próprias empresas fazem essa informação, muitas vezes os dados têm inconsistência. Por exemplo, numa semana máxima no Brasil, por lei de 48 horas, se registra uma pessoa que trabalhou 100 horas, um erro de registro. Então é necessário fazer essa limpeza. No caso dos dados do censo, o IBGE já tem esse cuidado, e principalmente nos indicadores que nós estamos trabalhando, o pessoal do IPEA, do PNUD, já fez, né, esse trabalho de limpeza. Nós vamos trabalhar com a organização no sentido de podermos criar novos dados, né, vamos poder agrupar os dados em novas variáveis, transformar variáveis que são numéricas em categóricas, enfim, nós vamos adaptar os dados para nossas necessidades. Vamos fazer isso, então, com o pacote dplyr, né, do pacote Tidyverse, criando, então, as variáveis, por exemplo, né, criar a variável rural e urbano para distinguir os municípios que têm um peso populacional maior urbano do que rural, criar uma variável, os indicadores do IDH, eles vêm no formato numérico, né? O valor 0,8, 0,77, podemos transformar isso em categorias, né? Baixo, alto, muito alto, médio, enfim, tudo isso nós vamos fazer com o pacote dplyr, né? Depois nós vamos fazer também a descrição dos dados, né? Uma análise descritiva dos dados, procurando por algumas informações básicas que nos permitam ter uma ideia de como esses dados estão distribuídos, né? Então, informação sobre a mediana, a média, o intervalo entre os quartis, uma informação sobre os quartis também, identificar os valores extremos, né, os outliers, né, que nós temos no gráfico. Então, essas são informações numéricas que nós, de início, vamos extrair dos dados, para a gente poder ter uma informação clara sobre cada variável, sobre como está a distribuição. E vamos pegar essa informação numérica também e trabalhar com ela no formato de uma visualização. Vamos visualizar isso a partir para buscar padrões, buscar tendências, identificar tendências e também identificar anomalias, né, nos dados. Vamos fazer isso de início, então, com dois gráficos que são muito importantes na análise exploratória visual, que é o histograma e o gráfico box plot, o gráfico de caixa, né?
caixas de bigodes, enfim, tem vários nomes dados a isso. Vamos usar o nome Boxplot, que é como é utilizado aqui no material que nós vamos trabalhar, no ggplot, o termo em inglês Boxplot e o histograma. Vamos então identificar, usar esses elementos para a gente poder identificar o padrão de dados, a tendência. A descrição dos dados, a mediana, nós vamos fazer com o pacote Summary Tools, principalmente com a função df Summary Tools, né? Nós vamos usar esse pacote, vai nos ajudar bastante a ter uma visualização já geral de todos os nossos dados, inclusive informando já com algum histograma. O histograma e o Boxplot nós vamos construir também. Vamos construir inicialmente com os Summary Tools, mas vamos depois detalhar um pouco mais essas informações com o pacote Esquiz. Vai nos ajudar a ter essa visão, né? E então essa é a primeira parte, vamos dizer assim, da análise exploratória visual de dados, né? Nós vamos, então, na etapa seguinte, né, posterior a essa etapa, nós vamos ver, então, como construímos aqui as relações entre variáveis, né? Vamos trabalhar com as correlações entre as variáveis e, então, a partir daí, conhecendo os nossos dados, as correlações existentes entre as variáveis, nós vamos construir, então, fazer as perguntas sobre os dados que a gente quer trabalhar e buscar as respostas, né? Então, a gente vai transformar o nosso dado, né, que é um registro, uma contagem, numa informação. Transformar o dado em informação significa fazer com que o dado seja capaz de responder alguma pergunta que a gente está formulando, que a gente quer saber sobre os dados. Por exemplo, existe relação entre a concentração de renda e o desenvolvimento humano, né? Regiões onde há mais concentração de renda, a menor ou maior desenvolvimento humano, ou seja, uma política de desconcentração de renda implicaria em um melhor índice de desenvolvimento humano. A tendência inicial é a gente pensar sim, né? Mas como eu falei, a gente não pode sucumbir de cara, né, ao viés de confirmação e tentar, porque o resultado seria a gente só escolher as variáveis e os casos que confirmam essa primeira ideia, e a gente chegaria à conclusão de que a gente está certo. Só que não precisaria fazer pesquisa para chegar a essa conclusão. Se você parte, né, de uma certeza, né, usa os dados para confirmar essa certeza, isso não é necessariamente uma pesquisa. A pesquisa, a gente tem que deixar os dados variarem, tem que explorar essa variação e ver as possibilidades, e de fato construir questões autênticas que nos permitam ver mais a fundo os problemas, e muitas vezes contrariando até as nossas expectativas iniciais. Esse é o aprendizado que a gente tem com a informação, com a análise de dados. A análise exploratória visual de dados nos ajuda nesse passo, nos ajuda nessa construção. Uma vez feito isso, formuladas as perguntas e tendo as primeiras respostas para isso, a segunda fase, então a fase confirmatória, seria a construção dos modelos analíticos, né, a definição das estratégias de análise desse material, para buscarmos a confirmação se aquilo que a gente aponta inicialmente como correlação tem, de fato, fundamento, e aí avançar para um passo mais importante ainda, quais as implicações causais que existem para essas possibilidades afirmativas que estamos construindo com os dados. Isso é uma outra forma, vamos fazer isso num outro curso posterior a esse, que é um curso de modelagem e análise de dados, com R para os indicadores sociais. Nesse momento, nesse curso, nós estamos, então, desenhando as nossas perguntas fundamentadas nos dados.